Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José hoje, analisando mais um dia de trabalho na CPI da Covid lá no Senado Federal. Quem está acompanhando desde as primeiras horas, a gente fica achando em determinado momento que os trabalhos estão maçantes, quem está perguntando não está sabendo perguntar e quem está respondendo está fugindo da pergunta, respondendo outro tipo de coisa, enfim. A gente percebe que existem muitas repetições e existe também a construção de uma realidade paralela. E nós vamos falar do que vai acontecer, do que pode acontecer ao longo dos trabalhos aqui. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você gostar, dê joinha porque você ajuda a gente a chegar em mais gente como você e mande seus comentários porque aqui são sempre lidos, são sempre considerados. Gente, então como eu estava dizendo para vocês, acompanhar os trabalhos de uma CPI tem muita semelhança com outros julgamentos que se prolongam durante dias que aconteceram em outros momentos da história. Eu estava relendo esse livro aqui da Hannah Arendt, é um livro que fala do julgamento de Eichmann, que foi um burocrata alemão que operou na Segunda Guerra Mundial para estruturar toda a logística dos campos de concentração. Existem muitas linhas de semelhança ao que aconteceu na Alemanha nazista, o extermínio de pessoas, com as posturas de governantes brasileiros e do comportamento do presidente da República e de seus auxiliares durante esse genocídio que está acontecendo aqui no nosso país. Você pode achar que eu estou pegando pesado, mas, gente, eu estou lendo o livro, e o livro aqui vai revelando situações, traços muito comuns. Em primeiro lugar, o Eichmann, que é essa figura aqui que está na capa do livro, ele está aqui dentro de um aquário, ele era um burocrata alemão que estava cumprindo a missão dele. Provavelmente, se ele fosse perguntado aqui como é que ele sentia quando ele saiu lá da gestão do Holocausto, ele ia dizer que sentia com a missão cumprida, para vocês verem como é que existem paralelos. Existe uma questão aqui muito interessante quando você lê esse tipo de trabalho, que você vai perceber que não existe nenhuma prova documental que o Hitler ele mandava matar pessoas, Isso é uma construção das pessoas que estavam envolvidas com o regime. Do mesmo modo que hoje a gente eu vi estarrecido, o Pazuello dizer que o Bolsonaro não mandava absolutamente nada, não dava nenhuma ordem explícita para ele. Então, o Bolsonaro não dar ordem explícita para ele, a gente já comentou aqui que o Bolsonaro não tem ideia de porcaria nenhuma na cabeça dele. O Bolsonaro gosta muito de terceirizar responsabilidades e pescar, ir para aglomeração, andar de moto, andar de helicóptero, fazer churrascos, fazer jantares com peruas endinheiradas, com empresários que não mostram os seus rostos, o tempo todo em formaturas de militares e, hora por outra, receber grupos de políticos / empresários da fé fazendo algum tipo de unção ali sobre a sua cabeça. Trabalhar que é bom, ele não gosta, ele tem ergofobia, que é uma fobia ao trabalho formal. Então, que ele não tenha dado nenhum tipo de orientação ao Pazuello, a gente entende como é que é a dinâmica de uma pessoa que está fazendo o mal nas suas atitudes públicas, mas no plano burocrático ele não está agindo concretamente. Aqui no livro tem algumas observações. Em primeiro lugar, em relação ao perfil do burocrata, como o Pazuello. O Pazuello fala de vacina, de números, ele fala em dinheiro, e ele não fala em cidadãos humanos, ele não fala em pessoas que estão morrendo, em sofrimento, em dor, nada disso passa pela cabeça do burocrata. E aí, em dado momento aqui, a Hannah Arendt fala o seguinte no livro dela sobre esse outro personagem aqui, o Eichmann, o organizador de parte do Holocausto. Será que ele teria declarado culpado se fosse acusado de cumplicidade no assassinato? Talvez, mas teria feito importantes qualificações. O que ele fizera era crime só retrospectivamente. E ele, que sempre foi um cidadão respeitador das leis, porque as ordens de Hitler, que sem dúvida executou o melhor que pôde, possuíam força de lei no Terceiro Reich. Então, é um homem que cumpriu a sua missão. Então, aqui numa página aqui mais à frente, página 100, eu peguei uma outra observação que fala do tipo de linguagem, Como é que as coisas aconteciam e você não tem a digital ali do Hitler. O Hitler não visitava campo de concentração,
ele não era visto matando ninguém, ele não era visto fazendo um discurso direto, eram sempre linguagens cifradas, eram sempre as aglomerações, as aparições públicas que mandavam seus recados para os seus executores dentro da organização, né, da burocracia. E aí, em dado momento, diz o seguinte: além disso, toda a correspondência referente ao assunto ficava sujeita a rígidas regras de linguagem. Então, eles usavam palavras que, como extermínio, eliminação ou assassinato, não existiam. Eram sempre substituídos por tratamento especial, evacuação. Ou seja, estavam de sacanagem? Gente, se vocês pegassem um grupo de nazistas naquela época e levassem a julgamento, eles iam dizer o seguinte, que o Holocausto aconteceu, mas, enfim, morreu gente nos campos de concentração, mas não foi culpa deles, ninguém mandou também. Morriam as pessoas ali porque não tinha alimento para todo mundo, e eles não tinham onde acomodar, então o protocolo da época mandava queimar as pessoas. Era isso que eles iam dizer, e muita gente aplaudia, achar que aquilo estava correto também. Eu estou falando isso, gente, para a gente sublinhar em que momento nós estamos aqui no nosso país. Nós estamos ali diante de um julgamento não, de investigação, né? Mas nós temos, do outro lado, uma realidade que tirou vidas de pessoas que a gente conhece. Eu perdi gente na minha família, perdi professores, toda hora tem um conhecido que me diz alguma coisa, vocês têm entrado aqui no portal, toda hora alguém diz alguma notícia triste de alguém que foi também. Então a gente não pode achar que esse assunto é um assunto meramente burocrático. Várias questões estão acontecendo que estão mexendo muito com a gente. E aí você vai perguntar, você que está chegando agora, né? Por que o Bolsonaro não cai? O que está segurando o Bolsonaro? Aí você pega o jornal Valor Econômico e você se depara com esse tipo de informação aqui. Está todo mundo passando um sufoco danado, mas os lucros dos 10 maiores bancos aumentaram 52%. Então você vai vendo esse pessoal gritando mito, eles vão ao supermercado, eles pagam 3 vezes mais no óleo de soja, no arroz, no feijão, a carne some do prato, o frango some, a gasolina está mais cara, o pedágio mais caro, mas eles gritam mito. Os bancos estão nadando de braçada, o povo está morrendo e tem uma parcela que fica absolutamente idiotizada e acha que a gente está fazendo críticas porque a gente não gosta do Bolsonaro por alguma razão, qualquer uma razão menor. Então, a gente vai vendo muitas coisas que estão sucedendo ali, como eu disse a vocês. Eu não estou gostando, de fato, da performance do Renan, ele demora muito tempo, ele fica muito prolixo, ele parece não estar muito bem assessorado. E algumas questões acabam fugindo. Qual é a questão de fundo, gente, para a gente analisar nesse morticínio aqui do nosso país? É que morreu muita gente e tem uma relação de causa e efeito entre o papel do governante, a estrutura de governo e o resultado morte do outro lado. O que proporcionou tanta aglomeração, tanto desrespeito a regras sanitárias, ao confronto com a medicina, a prescrição de remédios sem condições nenhuma de fazerem algum tipo de efeito? O Pazuello, nessa linguagem cifrada, ele diz que o presidente nunca pediu para ele aplicar cloroquina. O presidente botava cloroquina até para a EMA, até a EMA recebeu lá a indicação de cloroquina. Nas lives, todo dia tinha um tipo de medicamento em cima das mesas ali, só o Pazuello que não viu. Então, gente, a gente fica, às vezes, muito indignados, porque a criatura do Holocausto, é o nazista Tupiniquim, dentro de um governo nazista também. Não dá para a gente aliviar nas expressões, não. Em tempo real, os jornais estão acompanhando o que o Pazuello está falando. Só nas primeiras falas dele, ao menos 9 alegações enganosas sobre cloroquina, testes, vacinas foram detectadas. Tem outras pessoas também que estão checando em tempo real e a gente vai ver, quanto mais ele falar, mais a gente vai ver esse tipo de situações. Tem situações que deixam a gente bastante indignado e mostram como nós estamos nas mãos de monstros, né? O Ernesto Araújo foi perguntado ontem se ele falou alguma coisa com a Venezuela que mandou oxigênio para o Brasil, para salvar vidas. Ele falou, não, eu não falei nada. Hoje o Pazuello foi questionado sobre esse tipo de situação, ele foi para um lado, foi para o outro, também falou que não, ele não fez nada. E o presidente da República, mostrando o seu comportamento totalmente psicopático, doente, ele disse isso em relação a um comportamento de um presidente de um país irmão aqui que ajudou a salvar vidas de irmãos nossos aqui. Vamos ver o que ele falou. E agora se fala que a Venezuela está fornecendo oxigênio para Manaus. White Martins é uma empresa, né, multinacional que está lá também.
Agora, se o Maduro quiser fornecer oxigênio para nós, vamos receber, sem problema nenhum. Agora, ele poderia dar um auxílio emergencial para o seu povo também, né? Comida. É. Pelo menos comida. O salário mínimo lá não compra meio quilo de arroz. Não tem mais cachorro lá. Por que será? Alguma peste? Comeram os cachorros todos. Então, quer dizer, gente, é uma declaração doente, né? De alguém que está vendo um ser humano, um brasileiro, sendo salvo, e ele faz esse tipo de declaração. Isso por si só já poderia acarretar crime de responsabilidade do presidente com outros tantos que ele já cometeu. Eu fiz algumas anotações aqui, gente, mostrando assim alguns paralelos, né, entre essa história toda que a gente está falando aqui. O presidente, ao mesmo tempo que ele vai para essas confraternizações públicas e que a linguagem dele é a linguagem de desrespeitar, né, fazer com que as pessoas desrespeitem as regras sanitárias, o senador Tasso Gereissati perguntou para o Pazuello o que ele achava disso. Ele falou que isso é um comportamento do presidente para trabalhar o psicossocial das pessoas. Ou seja, ele estimula as pessoas a morrerem de um lado, mas ele está tratando do psique da sociedade. Agora vocês imaginam se isso faz sentido, se a gente não pode considerar o Pazuello ou um cínico ou um débil mental também, achar que o presidente está com uma estratégia psicossocial de apoio emocional para as populações, matando as pessoas, né? Ajudando as pessoas a ficarem aglomeradas. Tem questões de fundo, como eu já toquei aqui com vocês, sobre responsabilidade e atos, que não estão sendo devidamente aprofundadas nessa CPI. Qual é o comportamento do presidente da República que tem ajudado a salvar vidas aqui no nosso país? O Pazuello disse que não, aqui a gente morreu muitas pessoas no nosso país porque os hospitais não foram bem aparelhados, não teve tempo de aparelhar tudo. Gente, mas e médico? Vai brotar da onde? Você vai contaminando o Brasil e médico vai surgir onde? Da terra? Você vai colocar uma árvore para cuidar de um ser humano? Então, isso demonstra como essas pessoas estão numa realidade paralela querendo esconder todos os seus crimes, né? É aquela história, o Pazuello disse que não recebeu nenhuma ordem do Bolsonaro, mas e o Bolsonaro recebeu alguma ordem do Pazuello, alguma orientação do Pazuello? O Pazuello chegou em algum momento para falar alguma coisa? Não, porque existia todo um ambiente de corrupção moral, de corrupção genocida ali, que fez com que tantas pessoas se contaminassem no nosso país e morressem por conta disso aí. Ele não foi perguntado para ele, né? Só no finalzinho agora, como é que ele achava, se o comportamento do Bolsonaro, de alguma forma, aliás, não foi perguntado isso, se o comportamento do Bolsonaro provocava algum tipo de conflito com alguma medida sanitária global, se isso ajudava ou atrapalhava. Coisa assim bem concreta, né? Bolsonaro ajudou ou atrapalhou? Bolsonaro, com o comportamento dele, mais pessoas morreram ou mais pessoas foram salvas? O comportamento do Bolsonaro ajudou com que lojas, empresas permanecessem vivas ou ajudou empresas a quebrarem? O comportamento tardio do Bolsonaro com relação à vacina ajudou ou prejudicou o povo brasileiro? Então tem coisas assim muito concretas que ficariam mais fáceis, né? Uma que deveria ser colocada o tempo todo ali. A medida do Supremo Tribunal Federal cerceou o governo federal em quê? Teve algum tipo de cerceamento? O governo federal deixou de fazer alguma coisa em pró do Brasil, a pró do povo brasileiro por conta de uma medida do Supremo Tribunal Federal? Ou a medida do Supremo Tribunal Federal justamente visava exatamente o contrário, garantir que os prefeitos e governadores conseguissem medidas de isolamento social, de fechamento de comércio, de restrição de trânsito de pessoas e, portanto, o salvamento de mais pessoas? Bom, teve mais questões envolvendo peças publicitárias também, que os senadores ali podiam aprofundar um pouco mais, porque deveria se saber quanto é que o Brasil gastou de publicidade ao longo dos últimos anos, né, para as várias pastas. E pegar dentro desse quantitativo quantos por cento foram utilizados para campanhas elucidativas em relação à pandemia. Quantos por cento? Para a gente ter uma noção de grandeza, qual era o nível de preocupação publicitária do governo com a morte de cidadãos brasileiros? Bem, gente, muitos fatos vão surgir ao longo do dia inteiro. Amanhã é um dia de rescaldo, de pegar tudo aquilo que o Pazuello falou. Isso tudo está sendo documentado, com mais atropelos que a gente tenha, e vai ter muita coisa documentada ali. Como nota final,
o registro ali da fala do senador Humberto Costa, que deu uma espinafrada, eu não vou colocar aqui porque vai ficar muito longo, mas ele deu uma espinafrada tão grande no Pazuello, foi uma situação humilhante, ele escutou um monte, ele escutou aquilo que o Eichmann, né, escutaria, né, o cidadão cumpridor aqui das ordens, dos seus deveres, né, o cidadão de bem, ele escutou um monte, como esse nazista aqui escutou antes de ser levado à forca. Pelo menos esse aqui teve dignidade, né? Dignidade nesse momento, vamos dizer assim, né? Foi enforcado, mas ele assumiu todas as suas responsabilidades. Ele tinha noção exata do que estava acontecendo, enfim, mostrando que a distorção que ele tinha da realidade não o poupou do enforcamento no final da história. Aqui no nosso país, certamente nós teremos alguns enforcamentos morais, nós teremos alguns enforcamentos jurídicos e teremos alguns enforcamentos penitenciários, vamos dizer assim, porque tem muita gente que vai parar na cadeia. Pode demorar um pouco, muita gente acha, não, acho que não vai dar. Gente, olha só, governos mudam. Quando os governos mudam e o governante de então caiu em desgraça, ele não vai poder mais se segurar em lugar nenhum. Não vai ter mais estrutura, não vai ter Fiesp, não vai ter empresárias, não vai ter peruas, não vai ter militares, não vai ter conglomerados. Ninguém vai se importar com o rei posto. Rei posto é rei morto. E aí, eu não tenho a menor dúvida, muita gente vai para a cadeia. A gente, até o final dessa CPI, a gente vai ter ultrapassado 500 mil de mortos no nosso país. Isso não pode ser considerado um ato de mero acaso da história do nosso país, né? Então, gente, vocês que às vezes ficam assim meio desanimados, olha, muita calma nessa hora. Esses processos são longos, eles são exaustivos, mas eles vão catalogando verdades, eles vão construindo um volume de provas muito grande e no final da história, os genocidas sempre pagam muito caro. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Desculpem aí o desabafo, mas essa gente deixa a gente muito indignado, né? Tchau.